Geralmente ele está onde? Ou ele está próximo a transformadores, distribuição, você vai ter lá em cima do transformador de distribuição alguns para-raios. Ou está próximo a transformadores, em subestações ele vai estar na entrada da linha de transmissão, na entrada da subestação, na saída. Você pode vir um raio tanto entrando na subestação quanto saindo dela, né? Então ele vai estar na entrada, na saída e perto de transformadores, os transformadores de potência. Qual é a função dele? Limitar a sua tensão. Como é que ele faz isso? Ele é um para-raios por fase, cada fase tem um para-raios, e quando houver uma descarga, uma incidência de descarga na linha, imaginar que cai um raio em cima da linha. Ainda vem uma onda para um lado e a outra onda para o outro. A onda se propaga nos dois sentidos. Nesse sentido, o que acontece? Se essa onda, se não tivesse para-raios, essa amplitude de corrente pode chegar aí a 40 kA, 50, 100 kA. Vou colocar aqui 40 kA. Se esse 40 kA de pico chegasse no transformador, imagina que o transformador tem uma impedância fixa, o que acontecer? Corrente alta, impedância fixa, vai ter uma sobretensão. Ele vai ter uma tensão aqui bastante elevada. Vamos imaginar, todo o equipamento ele tem um chamado NBI. Ele fala NBI, que é nível básico de isolamento, ou BIO em inglês também. Nível básico de isolamento. É o valor máximo que ele suporta. Se vier descarga, tem um valor limite de tensão que ele suporta. Imaginar que o transformador de 200 kV, a BIO dele é em torno de 900 kV. Ele suporta no máximo, se cair um raio, não pode passar de 900 kV de sobretensão. Vocês entenderam? O problema do para-raio estar protegendo não é contra a corrente, é contra a tensão, sobretensão. Porque se essa corrente for elevada, vai proporcionar uma tensão aqui elevada. Essa tensão pode ser maior do que 900 kV, pode ser, imaginar aqui, 1200 kV. A 1200 kV o transformador não suporta e vai vir descarga fora, por dentro dele, né? A isolação dele vai ser degradada, né? Vai falhar. Então, para evitar que ele chegue aqui aos 900 kV, o para-raio vai limitar essa sobretensão. Como ele faz isso? Ele drena parte dessa corrente. Em vez de 40 atingir o para-raio, vai atingir agora 10. Né? Vai drenar os outros 30. Né? Vai conseguir drenar os 30 kA, só vai passar 10. E 10 o transformador suporta. A ideia é essa, limitar a sobretensão. Mas tem um problema. Se esse para-raios ficasse ligado diretamente ao sistema, e se o tempo todo tivesse circulando a corrente, não ia ser bom, né? Ou seja, porque estaria tirando parte da corrente que ia para o transformador. Então isso não é legal, você está interferindo no circuito. O que é que acontece? Esse para-raios, o mais comum hoje em dia, é chamado para-raios de óxido de zinco. Esse aqui é um para-raios de óxido de zinco. Ele tem um elemento, esse aqui é para distribuição, mas tem deles de, esse aqui é para 3.8, mas tem 69, 230, só que em tamanhos maiores. O que ele faz? Ele tem os elementos, dentro dele tem vários touros. Nesse caso aqui são 3 desses aqui, 3 partilhas iguais a essa. Esse varistor tem a propriedade de um elemento não linear. Em condições normais de operação, essa resistência, essa impedância é muito alta, na ordem de mega-ohms. Em condições normais de operação, a corrente que passa aqui pelo para-raios é microamperes. É aquela correntezinha de fuga? Corrente de fuga. Microamperes. Em condições normais é microamperes. Ou seja, microamperes não interferem no sistema, né? Uhum. Mas quando há uma tensão elevada, corrente no sistema, essa resistência, essa impedância que era baixa, que era alta, fica baixa. Ele se comporta como circuito aberto, em condições normais, não interferindo no sistema. Na presença do surto, ele se comporta como um curto-circuito. A resistência que baixa muito e a corrente pode chegar aí a quilomperes, 10, 20, 30. Ou seja, em condições normais ele não interfere, alta impedância. Em condições de surto, ele se torna um curto-circuito e drena boa parte da corrente que ia aqui atingir o transformador. A função dele é isso. Só atuar quando for solicitado. Uhum. Mas ele está o tempo todo ligado ao sistema. Quando não existia o varistor, o que é que você tinha antigamente? Tinha um chamado carboneto de silício, que é outro material. Porque esse outro material ele não tem a propriedade que o óxido de zinco tem. Ele não é tão linear. Ele não pode ser ligado diretamente, porque se fosse ligado diretamente, teria corrente menor de amperes, 100 amperes. Aí 100 amperes já é a corrente que já interfere no sistema, né? O que é que se fazia antigamente? Colocava esses carbonetos de silício e em série com ele colocava um gap, um espaço de ar. E quando houvesse sobretensão,
Aí ele ia atuar. Então, ele ficava desligado do sistema e só ia ser ligado, ser ativado quando houvesse a solicitação. Mas esse gap aí tá fazendo qual a mudança nesse sentido? Pronto. Porque ele não coloca o para-raios no sistema, ele deixa ele fora, né? E quando há sobretensão, esse gap vai romper, vai ter um arco aqui. Aí tem um arco aqui, e nesse momento ele atua. Nesse caso não tem a corrente de fuga, Não tem corrente de fuga. porque está totalmente isolado. Isolado, exatamente. Porque nesse caso, como os varistores não eram, a qualidade não era boa e não tinha uma boa normalidade, se colocasse diretamente no sistema ia ter corrente de 100 amperes em condições normais. 100 amperes não é Aí melhor, seria, está no caso, interferindo. a potência que Iria o transformador está sendo perdida. É, exatamente. Aí fizeram isso antigamente, era assim. Mas sim, tem vários problemas. Às vezes ocorria a disrupção aqui, mas continuava, né? Se nada tivesse extinguisse esse arco, ele continuava lá. Muitas vezes continuava em curto-circuito. Isso também não é bom. É bom que ele só atue no momento que precisa. Depois ele volta às condições normais. Já agora de zinco, pela propriedade dele, ele atua. Vai com a corrente aqui de quiloamperes, mas quando passa o surto, ele volta a condições normais. Ele volta lá a corrente de microamperes. Então, essa é a função do para-raios, proteger os equipamentos, né, contra sobretensões, contra a sua falha, drenando parte dessa corrente. O que a gente vai fazer aqui no laboratório? Vamos pegar uma seção desse para-raio, pegar um varistor desse, similar a esse, e vamos aplicar ele, submeter ele a uma descarga atmosférica, uma descarga típica. E medir essa corrente, a corrente por ele, na descarga, e a tensão dos terminais do para-raio. Como é que fazemos isso? Primeiro temos que saber qual é a forma de onda típica. Se tem uma descarga atmosférica, qual é o padrão? Não tem como saber, ele muda um pouco, dependendo da descarga, ele muda um pouco a sua forma de onda, a sua amplitude. Mas qual seria a amplitude e a forma de onda típica? Foi feito vários estudos e chegaram à conclusão que para o laboratório, você conseguir representar a descarga atmosférica, você teria que ter uma onda parecida com isso aqui. Vocês viram isso na teoria? Acho que o Unimac falou um pouco sobre, né, forma exponencial. Então é parecido com esse tipo aqui. Sim, mas como não determinar essa forma de ondas? Tem duas características básicas. Seria o pico, que ele chama de tempo de pico, tempo de frente, né? Ou seja, o tempo que a corrente vai de zero até o valor máximo. E tem também o tempo de cauda, que seria o tempo que a corrente passa pelo máximo e volta aqui para 50% do valor máximo. Seria 100% e aqui 50% do valor máximo, que é chamado de tempo de cauda. Então, quando se refere a padrões de impulso atmosféricos, você vai informar tempo de frente e tempo de cauda. Para a descarga atmosférica, o padrão é 8/20 microsegundos. Esse primeiro é o tempo de frente, de zero ao máximo dura aí em torno de 8 microsegundos. Tempo de frente. E do máximo até 50% do valor de pico, depois de atingir o máximo, é o tempo de cauda, que é esse segundo termo aqui. Nesse caso é 20 microsegundos. Então, observaram que essa forma de onda típica, 8 microsegundos até o pico e 20 até a cauda, 50% do valor do pico, você representaria as descargas atmosféricas. Surgiu um problema. Ok. Assim, que amplitude colocar? É padrão utilizar 10 kA como valor de pico aqui da corrente. Mas existe para-raios com 25 kA, depende muito do para-raio. Mas geralmente, a maioria deles, para ensaio, o valor de pico é 10.000 amperes. Aí surgiu um problema. Vocês observaram que em laboratório, essa parte inicial da forma de onda tem muito ruído. Vários ruídos aqui. E com esses ruídos fica difícil saber qual foi o momento que cruzou por zero, né? Que momento começa a contar até o tempo de frente, o tempo de cauda? Tem que observar o que é que fizeram, né? Para poder medir esse tempo de frente, mesmo tendo ruído, eles utilizaram a semelhança do triângulo, né? Eles fizeram. Considerou aqui, nesse ponto, considerou aqui 90% do valor de pico,
0,9 e 10% do valor de pico, 0,10. Se observar, nesse aqui você tem um triângulozinho aqui, né? Uhum. E tem esse triângulo maior aqui, até o pico. Então, com esses dois triângulos, você pode fazer uma proporção, determinar, estimar o tempo, o cruzamento por zero, né? Mas estimar, na verdade, o tempo de frente. É 90%, 10%, multiplica por um fator de escala, da proporção de triângulos, e você vai estimar agora o tempo que ele vai atingir o valor de pico. A equação é essa, tempo de frente igual a 1,25 vezes T90 menos T10. T90 é o tempo correspondente a 90% do valor do pico de corrente e T10 correspondendo a 10% do valor do pico de corrente. Então, com essa equação você estima aí o tempo de frente. Só relembrando isso porque, devido à presença de ruído no início da forma de onda, possibilitar o determinar o cruzamento por zero. Como é que determina o tempo de cauda? 50% depois do valor de pico da corrente. Entendido? Uhum. Então ele vai fazer o seguinte, vai simular essa forma de onda, vai, na verdade, aplicar essa forma de onda, 8/20, 10 kA no varistor, para ter teste. Para isso precisamos de um circuito gerador de impulso e corrente. O circuito é composto por um variável, né, um transformador regulador, de 0 a 220 volts, ligado ao variável, que é um transformador de alta tensão, de 0 a 100 kV. Em seguida está um diodo, e tem vários estágios RC. O nosso gerador aqui tem 8 estágios RC, resistor, insérito e capacitor, só que para ter essa forma de onda, precisa apenas de 5 estágios. Depois tem um centelhador, que são duas esferas, né, espaçadas, tem um espaço de ar entre duas esferas, né, chamado de gap. Inserido no centelhador temos o indutor e nosso objeto de teste, que é o nosso para-raio. Nesse caso aqui é o para-raio. Esses estágios influenciam em quê? Tipo a quantidade?